E agora nós vamos conversar com a cientista política Priscila Lapa, ela já está na linha conosco. É um prazer imenso conversar com a senhora aqui no nosso programa para a nossa rede de rádios. Seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Tá certo? É uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês também. Pois é para a gente conversar, doutora Priscila, com relação aos efeitos sociais nas favelas do nosso Brasil, mas vamos ser mais específicos, lá no Rio de Janeiro. Ontem a polícia realizou uma operação lá e acabou matando 25 pessoas, de acordo com a polícia. A maioria deles, no caso 24, eram criminosos, segundo a polícia, e apenas um era policial. Isso é um problema recorrente, não é a primeira vez que acontece, mas essa já é considerada a maior da história. A que se deve isso? Os fatores sociais acabam contribuindo para esses índices tão tristes, doutora? Veja, infelizmente, é uma sombra do passado, né, de um passado no Brasil que a gente não queria ver, e principalmente não ver um novo recorde, né, dessa envergadura acontecer em nosso país, em um momento tão delicado, em um momento em que a gente já vive tanta comoção social, em que a gente já vive numa atmosfera, né, de muitas perdas, de muita confusão do ponto de vista da resolução desses problemas. E aí vem uma notícia dessa, né, de uma operação policial que deixa esse saldo, e que duas coisas eu acho muito importantes a gente olhar. Quando a gente olha para esse fato, a gente tem um certo cuidado. O primeiro dele é o cuidado com as generalizações. Né? Eu acompanhei muito ontem nas redes sociais o 8 e o 80, né? Aqueles que acham que realmente a operação foi um sucesso, porque bandido tem que morrer mesmo, né, que a gente não deve se preocupar tanto assim, né, de que esse é o saldo, como dizer assim, um efeito colateral. Se morreu alguém que não era exatamente o alvo da polícia, isso é um efeito colateral de algo que é muito maior. E a outra visão, né, da outra polaridade, é que nada pode ser feito, né, de que aquele universo ali é um universo, de certa forma, que não pode ser tocado, né, algo assim. Então, eu acho que nenhuma das duas visões extremistas, elas nos ajudam a compreender a gravidade do que aconteceu ontem, né, no Brasil. A gente ter uma operação policial que resulta com esse grande número de pessoas mortas, ela precisa de passar por uma revisão, né? Ela precisa ser observada do ponto de vista da sua inteligência tática, né, e exatamente esclarecer. E aí a sociedade tem todo o direito, independente de qual seja o viés ideológico que queira dar a esse fato, mas a sociedade tem todo o direito de querer esclarecimentos, de saber exatamente quais eram os alvos, né? O que é que a polícia buscava quando ela faz uma ação violenta, né? E não apenas o número de mortos é um indicador muito sério de resultado de uma operação policial, mas o saldo que ficou na comunidade, né? As pessoas, os relatos dos moradores são de cenas de terror, né? De as pessoas terem as suas casas invadidas, a forma truculenta com que ocorre uma abordagem. Ninguém aqui está defendendo que para se enfrentar bandidos de alta periculosidade, a polícia vai pedir licença, né? Existe todo um viés de operação policial que necessariamente não é aquele que a sociedade pode estar acostumada a vivenciar. Mas isso não justifica os excessos. E a sociedade tem todo o direito de, independente de que leitura a gente tenha disso tudo, é de conhecer por quê. Primeiro, o porquê, quem comandou. O governador disse que não estava sabendo, que ficou sabendo depois. O próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem um olhar pelo acumulado histórico de operações policiais com sérias consequências para a sociedade das localidades onde essas operações ocorrem. Fez um pacto, né, digamos assim, uma espécie de pacto de acompanhamento, de ser avisada com antecedência para poder acompanhar o ritmo dessas operações. Também, de certa forma, revelou uma certa surpresa com o tipo da operação. Ela só foi avisada enquanto a operação já estava em andamento. Então, é uma série de perguntas que a sociedade precisa ter esclarecidas, porque a gente não pode se contentar apenas com uma visão de que simplesmente aconteceu e paciência, se morreu alguém. Né? As cenas daquelas pessoas que foram atingidas de dentro do metrô e que absolutamente não tinham nada a ver com a situação, elas não podem ser tratadas como um mero efeito colateral de algo mais importante. Né? Existe um crime organizado que precisa ser combatido, isso ninguém tem dúvida da complexidade disso, do que isso representa, até porque talvez a maior complexidade seja exatamente, Cristiano, o fato de que
os bandidos, eles não pedem licença, eles não estão separados da dinâmica da comunidade, né? Esse é a grande questão, né? Que os bandidos, eles fazem parte da dinâmica da comunidade, né? Então tem uma relação ali muito próxima, muito própria, inclusive, da relação das pessoas, da relação de respeito, a relação de hierarquia, a relação que se estabelece numa comunidade dessa. Mesmo aquela, e a gente sabe que a maior parte das pessoas não tem nada a ver com o tráfico, não tem nada a ver com os atos ilícitos que são praticados ali, mas elas de alguma forma estão reféns de um processo socioeconômico e que é claramente a falha do Estado. Né? Quem estuda o crime organizado no Brasil, né, sabe que esses conglomerados do crime, eles não se formam sem à toa do dia para a noite. Isso é um legado histórico que se constitui de uma ausência de um Estado, a ausência de políticas de segurança numa concepção mais ampla, numa polícia mais cidadã, ausência de políticas socioeconômicas, de planejamento urbano, e esse conjunto todo de ausências, né, gera situações dessas, em que várias pessoas estão ali numa situação de completa vulnerabilidade, que em operações dessa natureza ficam completamente entre a cruz e a espada, né? Elas tentam se proteger sozinhas, porque se elas têm no dia a dia, né, o respaldo desses bandidos como um escudo de proteção, e numa hora de confronto entre bandido e polícia, como é que fica o cidadão comum? Essa é a grande questão que a gente deve refletir, e inclusive porque se a gente tem uma nova gestão agora no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que houve o impeachment do governador Wilson Witzel, confirmado na semana passada, a gente tem um novo governador que inicia, né, o seu trabalho à frente do Executivo Estadual no Rio de Janeiro, e a suspeita que fica é que isso seja uma nova forma de atuação, meio que resgatando algo que a gente teve lá atrás. E se isso não foi um fato pontual, que já seria por si só de uma gravidade imensa pela forma como aconteceu, imagine se isso vir uma nova forma de atuação da polícia no estado do Rio de Janeiro. É como se a gente estivesse voltando 20 anos na história e agora a gente fosse se conformar que a única coisa que a gente pode fazer para combater o crime organizado é deixar as pessoas entregues à sua própria sorte. Doutora Priscila Lapa, isso, como a senhora falou, é um problema que é recorrente. Inclusive, os estudos mostram isso. Essa de ontem foi a mais letal, mas é algo que não aconteceu só ontem, aconteceram outras vezes também. Qual seria a saída? É óbvio que não há um antídoto, algo que no piscar de olho o problema seria resolvido. A gente percebe um crescimento muito grande do crime organizado, ou seja, o tráfico de drogas e a criminalidade, eles crescem de forma muito organizada, ao ponto de, muitas vezes, aquelas pessoas que moram ali naquela favela ficar do lado dos traficantes e ser contrárias à polícia, porque vê na polícia a imagem de violência, acha que a polícia é violenta e prefere que a polícia nem entre. Qual seria o caminho para que a gente começasse a mudar essa realidade, ou a senhora acha que chegou a uma proporção tão grande que dificilmente isso vai ser revertido um dia? Veja, o desafio é enorme, ninguém tem dúvida disso, né? Inclusive, não é um problema local, porque quando a gente fala de tráfico de drogas, a gente está falando de cadeias, de redes que têm sustentáculos em todos os lugares do mundo. Essa droga que entra e que sai do Brasil, ela não fica só no território nacional, né? A gente sabe dos tentáculos internacionais que isso tem, e isso precisa, sim, de uma integração internacional. Você não vai resolver o problema só com a polícia militar e civil do Rio de Janeiro. Você precisa integrar esforços, inclusive buscando apoio e sustentação também em fazer dentro do Mercosul, por exemplo, você buscar criar uma estrutura integrada de inteligência que possa, né, contribuir para que você atue na raiz do problema, né? O problema é que o tráfico organizado ele ganhou hoje uma notoriedade ainda maior no Brasil, porque é como se as estratégias que os bandidos utilizam, utilizando as facilidades que a tecnologia traz, parece que a sensação que a gente fica é que as nossas políticas de segurança, elas que têm que correr atrás. Né? Primeiro vem os bandidos, e aí eu não estou falando nem só do crime organizado, eu falo desses golpes de internet, né, que utilizam a internet, as plataformas de redes sociais, o WhatsApp, como instrumentos, parece que eles evoluem. Né? A polícia descobre um modus operandi hoje, e amanhã já tem um novo, 2, 3 outras formas dos criminosos atuarem. Então, a gente precisa definitivamente investir também bastante em inteligência, né? E aí não se investe em inteligência também de forma pulverizada. Você precisa fazer isso, né, com políticas públicas que integram Estado, União e municípios. E eu acho que uma coisa importante que eu destacaria
no momento atual, é que isso que a gente está vendo no combate à pandemia, que existe uma falta de diálogo, por exemplo, entre estados e governo federal, né? Existe essa rixa agora, essa forma desintegrada de atuação, ela está se refletindo em todas as políticas públicas e a segurança é uma delas, né? Mas você precisa integrar. Essa discussão atual sobre a Polícia Federal está se tornando quase que uma polícia política, né? Com um viés político, isso tem implicações também para esse processo. Então, são dois caminhos principais que a literatura internacional mostra, as experiências de aqui perto, né, que é muito utilizado como referência, Medellín e Bogotá, que eram as duas cidades mais violentas, uma das mais do mundo. Né? Em muitos momentos eles atingiram esse top aí na liderança da violência, muito ligada ao crime organizado, a milícias, né, esse fenômeno das milícias e desses grupos organizados que atuavam naquelas duas cidades. E eles resolveram isso com polícia, com políticas ostensivas de segurança, mas com muito investimento numa visão de cidadania, de restaurar, de resgatar a cidadania das localidades, com projetos integradores de renda, né, de toda essa perspectiva mais completa do cidadão, para você dar ao cidadão uma alternativa que não seja o crime. E aí eu não estou falando daqueles bandidos que já são criminosos, e que muitas vezes, de fato, eles não vão ser resgatados, eles não vão sofrer um processo de ressocialização e abandono dessa lógica do crime. Para esses, a gente tem que melhorar a nossa política ostensiva, a nossa inteligência, melhorar, inclusive, a condição do nosso sistema penitenciário. E aí a gente precisa integrar a inteligência do sistema penitenciário com a inteligência da polícia. A gente achar que jogar essas pessoas dentro de um presídio resolve. Se você não tem inteligência, eles comandam de dentro do presídio. Como a gente sabe que isso acontece de forma muito clara no Brasil. E, ao mesmo tempo, você precisa, para os cidadãos que ainda não foram, né, cooptados pelo mundo do crime, você precisa criar perspectivas cidadãs, geração de renda, de emprego, as pessoas entenderem que aquele caminho de se proteger no tráfico não é a única alternativa de vida. Isso é um trabalho de anos, né? Isso o Brasil teria que ter a disposição realmente de buscar o que tem de melhor nessas experiências aí pelo mundo e fazer isso de forma integrada. Definitivamente essa guerra entre Estados e União que a gente vê hoje no Brasil, ela é o caminho mais distante para a gente resolver os nossos problemas. A gente está se distanciando da solução em vez da gente estar buscando essa solução. Professora cientista política Priscila Lapa, nós queremos agradecer a sua disponibilidade conosco. Iremos conversar outras vezes para deixar os nossos ouvintes esclarecidos. Muito obrigado pela participação e uma ótima sexta-feira para a senhora, tá bom? Para vocês também, é uma satisfação. Estou sempre à disposição para contribuir. Com esses meios online, aí facilita a nossa vida. Estamos juntos. Ok, obrigado. Professora Priscila Lapa trazendo análise sobre o episódio de ontem lá no Rio de Janeiro.